Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, a atmosfera está sedenta, está seca, né? E agora? Isso daí saiu na mídia, né? Vocês podem ver aí. Saiu inclusive nesse portal de meteorologia. A atmosfera está perdendo umidade e tornando os eventos de seca mais extremos, diz novo estudo. E também saiu nesse outro portalzinho aqui, agora abriu com uma propaganda, mas enfim, saiu na Folha de São Paulo, uma notícia semelhante, né? Vou tentar aqui atualizar, né? Para abrir para vocês, né? Ela não está atualizando, né? Ela abriu e depois fechou, enfim. Mas é a mesma notícia, né? É a mesma notícia, atmosfera perdendo umidade. Aqui, justamente na Folha de São Paulo, falava que devido ao aquecimento global, a atmosfera está mais seca, né? É curioso esses dados virem à tona, porque, assim, é esquisito, né? A gente começa até pela semântica disso daí, né? Em primeiro lugar, a atmosfera não é uma entidade, né? Ela não fica com mais sede, né? Parece até aquelas propagandas de isotônicos, né? Mas enfim, então na realidade o que aconteceu? A gente teve um aumento na evapotranspiração, perdão, na evapotranspiração, tá? Agora, temperaturas mais altas podem causar esse aumento na evaporação? Pode. Mas isso, né, não vai significar que essa evaporação sempre aumente, né? Então a gente tem fatores como umidade, cobertura de nuvens, a gente tem a umidade do solo, a cobertura vegetal, velocidade do vento. Então isso tudo vai desempenhar papéis importantes, né, e frequentemente isso varia, né, isso vai variando independentemente da temperatura global. Fora outros fatores, né, o ninho, laninha, oscilações oceânicas, né, eu canso de comentar no meu outro canal aqui de previsão do tempo, com o alerta do tempo, você pode se inscrever lá, o link está na descrição. Nós temos, por exemplo, no Brasil, oscilação antártica, nós temos a temperatura do Atlântico, nós temos até o dipolo do Índico influenciando, né? Os jatos de baixos níveis, né? Que vulgarmente e erroneamente chamado de rios atmosféricos, né? Enfim, que vão modular, né? Passagem de frentes frias ou não, né? Sistemas de alta pressão, alta da Bolívia. Então, isso citando Brasil, né? Para vocês verem quantas coisas, né? Podia estar citando mais ainda, mas enfim. Mas ainda, essa narrativa é esquisita, porque nós tivemos a erupção do vulcão Tongarunga Rapai, né? Em janeiro de 22, e de acordo com um estudo que está na sua tela, que já foi abordado, publicado, narrado, discutido aqui, né? E pouca gente discutiu isso, né? Inclusive esse portal de meteorologia que eu mostrei no início, né? Vocês veem como é controverso. Deixa eu voltar aqui, né? Esse portal, o Meteored, né, aqui no Brasil, já falou a respeito desse artigo aqui, ó, né, do Tongarunga Rapai, que ejetou toneladas e toneladas de vapor d'água na atmosfera, que isso é difícil de ser dissipado, né? Não é de um ano para outro, não é no estalar de dedos com anel mágico que isso vai mudar. Mas foram mais ou menos 146 milhões de toneladas métricas, né, de vapor d'água na estratosfera. Isso é suficiente para aumentar o vapor d'água estratosférico global em 10%. Então, isso foi bem documentado, né? Bem documentado. Então, numa discussão honesta sobre a umidade atmosférica atual e os chamados modelos de secas mais sedentas, isso é ridículo. E o mais gozado disso tudo
é que essa injeção de vapor d'água do Runga Tonga Rapai ficou muito clara nos próprios dados de um instituto que é aximentista, né? Toda hora falando de aquecimento global e mudanças climáticas, que são os dados do Copérnicos, né? Vocês podem notar aqui, né, o gráfico demonstrando basicamente isso daí, e o infográfico também, né? Quem está falando isso é o professor Igor Maquieira. Não, estou transpassando os dados, né, que estão disponíveis, né? Que estão disponíveis. Então isso não é um contratempo, né? Isso destrói completamente a ideia da mídia divulgando isso. Não foi só a mídia nacional que divulgou isso. Nós temos, por exemplo, o New York Times, que divulgou também a mesma narrativa, né? Geralmente a mídia brasileira pega isso de fora e coloca, né? Então é esquisito, porque o próprio New York Times e o Meteorite, a Folha de São Paulo, o UOL, né, todos eles não mencionaram, né, massivamente, né, esse evento natural que com certeza atrapalha essa narrativa, né, no caso aí do vulcão. Além do mais, quando a gente pega, né, por exemplo, esses artigozinhos que eles republicaram, né, apoiado fortemente num estudo, não sei o quê, né, isso baseado em modelos, né, que calculam retroativamente essa chamada, entre aspas, sede atmosférica, né, desde 1901. Aí é que está o problema. Quando a gente pega, né, os dados, por exemplo, o próprio painel do clima, na seção 12.32, né, vocês podem ir lá, não diz isso, né? Eles dizem claramente o seguinte, abre aspas, há pouca confiança na influência humana nas mudanças observadas em secas meteorológicas globalmente. IPCC AR6, capítulo 12, seção 12.3.2. Então, o suposto padrão ouro, né, do consenso climático se distancia explicitamente, né, ao atribuir secas às mudanças climáticas causadas pelo homem, né? No entanto, convenientemente, né, a mídia ignora isso daí, né? O porquê, não sei, né? Deixo para eles responderem. Então, enfim, né? Quando a gente pega tudo isso, né, é estranho, porque quando a gente olha os dados, a gente vê claramente não se pode ter as duas coisas. Por quê? É o que eu digo, né? Isso virou, sem brincadeira, uma grande negociata. Eu tenho que falar isso, não dá para ficar calado, né? A gente não pode ter as duas coisas. O planeta Terra está recebendo mais chuva, né? Se vocês jogarem no Google, vocês vão ver isso, né? E ao mesmo tempo, não, tá secando, né? Então assim, é a física do impossível. Realmente é uma coisa surreal. Então, a gente pode ter uma seca regional, que é um fenômeno ali meteorológico, né, ou climático, né, tem as suas diferenças, mas com a participação de correntes oceânicas, né, o Enos, né, o Ninho Oscilação Sul, a variabilidade natural, né, a gente não é uma máquina, né, o planeta não é uma máquina de seca, não é uma máquina de chuva que vai estar dependente de um único fator, né, para aumentar ou não isso, né? E não existe isso. Esse único fator leva a mais seca. Não, ele leva a mais chuva, né? O famoso CO2. Então, a gente tem dados, né? Esses dados, né, não podem ser tratados, para vocês entenderem, como uma seleção, né, uma seletividade de escala de tempo, né? Por exemplo, a gente pode pegar próprios dados da própria NOAA, né, do Dust Bowl da década de 30, ou as secas severas nos anos 50, né? E justamente
do Client Program Office, tá? Demonstrando isso daí, né? Então, parece uma fixação, uma coisa realmente doentia, sem brincadeira, né? Toda hora ficar mencionando um único gás para como sendo um grande controlador, como sendo um botão climático para isso tudo. E curiosamente também, né, por exemplo, no início dos anos 2000, né, a galerinha aí colocou o quê? Que, por exemplo, a Califórnia ia ter uma seca permanente, né, nos anos 2000. E curiosamente, né, a gente tem os dados, né, que anos de recordes de chuvas ocorreram mais ou menos uma década depois, né? Então a natureza é variável, não é linear, né? Então esses artigozinhos, né, com essas contradições, é um exemplo magistral de como transformar uma variabilidade natural, né, na chamada crise climática para colocar manchete, né? Então, ao atribuir secas regionais, tendências de temperatura global, né, e antropomorfizar, né, uma palavra até vulgar aqui, né, a atmosfera como sedenta, né, seca, isso abandona completamente o rigor científico, né, em favor de narrativas sensacionalistas, né, e para agravar o erro, né, a mídia em geral ignora esses dados compensatórios sobre precipitação, seca de longa duração, né, até mesmo a linguagem cautelosa, né, por isso que eu digo que hoje jornalista está complicado, né? Não digo isso abordando 100% não, né, mas o jornalismo, né, ele tem que seguir uma linha, né, um editorial sério, né? E detalhe que eles idolatram tanto o painel do clima, né, mas não se dão o trabalho, né, que essa galera, né, a maioria sabe inglês, né, ou se não sabe, bota no tradutor para ler sobre a atribuição de secas, né? Mas quando os meios de comunicação, né, recorrem a essas metáforas sobre céus sedentos, né, e omitem descaradamente explicações factuais, não estão informando, né? Isso é outra coisa, né? Então, reportagens honestas existem muito menos, né, exigem muito menos essas narrativas e muito mais referências às características do método científico certo, né, com os dados que estão disponíveis e as proposições testáveis. Porque realmente, infelizmente, né, você chegar, né, aí sim, né, você nega os dados do próprio IPCC, né, você nega o dado do Copérnicos, né, os dois aqui, né, olha só, né, record amounts of water vapor, né, então recorde de vapor d'água, né, na atmosfera em 2024. Vocês podem ver aqui, ó, né, que não tem isso, né? Pelo contrário, aqui é 2010, a gente tem o que? Uma subida aqui, ó. Se a gente traçar uma linha aqui, ó, ela vai subir, vai descer e vai subir de novo. Mas se a gente colocar aqui estatisticamente, né, vamos começar daqui, ó, né, um pouquinho antes de 2010, a gente tem o que? Ó, a gente traçar uma linha aqui, né, maior concentração, não menor. Então, sinceramente, é aquilo, né? A gente estranha, às vezes, perdão, certos estudos que realmente são publicados aí porque, sinceramente, não dá para engolir isso, né? Enfim, não deixe de compartilhar, tá? Ativar as notificações, né? Dê sua força ao canal, chave Pix, QR Code Pix, está aqui na descrição, né, para manter o canal vivo, né? Esse material riquíssimo vocês só vão encontrar aqui, né? Sabe Deus até quando, né? Porque tá difícil, mas inscreva-se também no alerta do tempo, o melhor da previsão do tempo aí para vocês. Forte abraço, tamo junto, fique na paz.